Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado, sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você dá um pouquinho que você está em casa, você tem que estar aqui na nossa paróquia Santa Teresinha Vicente Pison. Parece que o pessoal está todo no aleluia. Nosso aleluia é aqui. Eu sou pároco daqui, né? Minha obrigação está aqui. Pois bem, o Evangelho hoje é de Jesus Cristo segundo Mateus 12, 1 a 8. Muito rica a palavra hoje. Para entender tem que ler várias vezes, rezar, pedir a Deus a graça, né? Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Jesus passou no meio de uma plantação, pronto, essa é a questão. Era sábado e ele passou dentro de uma plantação. Na lei, está lá no livro de Ruth, mas bom ler, né? Tem 4 capítulos no livro de Ruth. A plantação, você podia, qualquer plantação, não tinha cerca não, você podia entrar, mesmo sendo de outra pessoa. Você não podia pegar o fruto da árvore, mas o fruto que caía no chão, você podia pegar. Era seu. A espiga que caía no chão, podia pegar. Está na lei isso, do Antigo Testamento. Só que no dia de sábado, eles proibiam fazer qualquer coisa. Os fariseus proibiam. Diziam que Deus trabalhou 6 dias, né? Domingo a sábado, domingo a sexta, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 6 dias. E que Deus descansou no sábado. Aí como Deus descansou no sábado, está no Gênesis 1, A2, 4a, 1. Então, como Deus descansou, ninguém podia fazer nada, tinha que descansar. Jesus vai quebrar isso. Que agora o descanso não é mais no sábado, é no domingo, né? E o domingo não é para não fazer nada, é para você buscar o Senhor. Ele vai começar a explicar isso. Então, ele passou no meio de uma plantação. Podia passar? Podia. No dia de sábado. Até hoje eles contam os passos para dar no dia de sábado. Você pode dar tantos passos. A Severina não pode estar andando não, né? Se ela fosse judia, não podia estar andando não. Tinha uns passos para contar, na lei do Antigo Testamento, viu? Mas mesmo que passasse numa plantação, não podia pegar nada. Tá bom. Os seus discípulos estavam com ele, ou o grupo de 12, ou os 70, eu já expliquei, e eles tinham fome. Tá bem. E começaram a apanhar espigas para comer.
Se ele estivesse apanhando a espiga no chão, não podia, porque era sábado. E se ele estivesse apanhando a espiga mesmo da árvore, também não podia, porque é proibido. Então, os discípulos estavam fazendo uma coisa proibida para eles. Os fariseus disseram a Jesus, foram reclamar dos discípulos, não, reclamar logo para Jesus. Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. A lei do Antigo Testamento diz isso, exatamente isso que eu expliquei. Podia pegar não, nem no chão podia, porque era sábado para eles. Isso era um trabalho, pegar uma espiga no chão era um trabalho. Jesus respondeu, Jesus não é como nós não, ele não é covarde não, ele responde. E ele sempre responde além do que as pessoas querem escutar, ele vai além. Para que as pessoas entendam, mas não querem entender, né? O que Jesus diz? Vocês nunca leram, não. Vocês estão falando da lei, é. Vocês nunca leram o que Davi fez, não? Está na lei também. Veja lá, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis. O que fez Davi? Quando ele e seus companheiros tiveram fome, e Davi é o grande rei de Israel, né? Ele entrou na casa de Deus, não podia. Só o sacerdote podia entrar. Não tinha templo naquela época, não. Era um santuário. Ele entrou no santuário, não podia. E comeu os pães da oferenda, também não podia, porque era só do sacerdote. Né? Não quero menino brincando aí não, pode ir lá fora e... Que nem a ele, nem a seus companheiros era permitido comer. Então, primeiro entrou na casa de Deus, não podia. Segundo, comeu o que não podia comer. E Davi fez isso, não só ele, como os companheiros. Por que você não reclama de Davi? Vai reclamar de mim e dos meus discípulos? Só os sacerdotes podiam entrar no templo, no santuário, e só os sacerdotes podiam comer. Aí, o menino brincando aí, atrapalha tudo. Faz 9 anos que eu falo isso, mas não entra na cabeça dos pais, né? Pois tem que se educar os pais também. E continua. Nunca leste também que no dia de sábado no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair coisa alguma? Se não pode fazer nada, não podia fazer nada também no templo não. E os saduceus entram no templo para oferecer sacrifício, mas a lei não diz que não pode fazer nada? Como é que eles entram no templo? Então o sacerdote pode e ninguém pode? É isso? Derrubou os fariseus, Nosso Senhor. Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. E eu sou maior do que o templo, eu sou maior do que o sábado, eu sou maior do que a antiga aliança, eu sou maior do que tudo. Ele está dizendo, eu sou Deus e vocês não são. Pronto. Quem interpreta a lei sou eu, não são vocês. Se tivesses compreendido o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. O que eu quero é misericórdia, eu não quero sacrifício. E essa frase aqui, 90% dos católicos erra, porque não entende. Ele está falando do sacrifício da antiga aliança. Ele está falando desse sacrifício aí do sábado. Dessa lei do sábado, do sacrifício de oferecer coisa a Deus. Isso não voga mais não tem mais sentido não. Mas o jejum continua, a penitência continua. O voto que você fez a Deus continua, e você tem que pagar. Isso não está anulado não. Mas é isso que os católicos dizem hoje. Não, Deus não quer sacrifício não quer penitência não, quer jejum não. Você que não entendeu o que Jesus disse. E às vezes o católico ainda ensina errado para as outras pessoas. O sacrifício que ele não quer, que Deus não quer, nem Jesus, é o sacrifício da antiga aliança. Eu não quero mais o sábado. Eu não quero mais negócio de oferecer carneiro, bode, não sei o que para Deus, não. Isso aí está abolido. Eu aboli isso. Agora o sacrifício é do Cordeiro, que é Jesus, que é Ele. Pronto. Quero a misericórdia e não o sacrifício que vocês fazem. Não terias condenado os inocentes. E além disso, ainda condena. Né? Porque julga os outros. Cuidado com o julgamento que leva direto para o inferno. Se não pedir perdão. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus é Senhor do sábado, do domingo, de tudo. Ele é o Senhor do tempo. É o que a primeira leitura vai dizer. Ele é o Senhor do tempo. Senhor de tudo. E ele interpreta a lei como ele quer. Portanto, os fariseus eram hipócritas, hoje também tem,
querendo obrigar a seguir a lei do Antigo Testamento. Eu não sou obrigado. Quem segue é a testemunha de Jeová, né? O sábado é um dia qualquer para nós, um dia como outro. Não um dia qualquer, um dia como outro. O domingo é que é o dia do repouso. Repouso para buscar Deus, não é para não fazer nada, não é para só posso dar tantos passos no domingo. Não tem isso. É o dia do repouso para buscar Deus. Não é para passar o dia todo em casa dormindo, né? Davi e os companheiros dele infringiram lá a lei do sábado, violaram o sábado, violaram a lei, comeram o que não podiam comer, entraram no santuário que não podiam entrar. E os saduceus fazem a mesma coisa. Então essa lei do Antigo Testamento é uma hipocrisia total. Os próprios fariseus também faziam, porque quando caía um animal num poço, não podia tirar não era sábado. Eles tiravam, o animal não morrer. Então, hipocrisia pura dos fariseus. E o sacrifício que Jesus não quer é o da antiga aliança, viu? Não é o jejum nem a penitência não, porque isso continua. Mas aí que não querem fazer jejum nem penitência, diz que Jesus falou isso, né? Você que não entendeu. Bem, o livro do profeta Isaías é a primeira leitura. Eu falei que Jesus, o Deus aqui, não é Jesus, embora Jesus é um com o Pai, né? Que é o Pai. Ele vai mudar o tempo nessa leitura, mas eu garanto que vocês não entenderam o que eu disse. É porque não leu direito, não prestou atenção na leitura. É a leitura do livro do profeta Isaías. Diz assim, naqueles dias, aí é 700 anos de Cristo. Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Ezequias era o rei de Israel. Começa daí, você tem que entender a leitura, né? Ezequias era o rei de Israel, naquela época. Ele contraiu uma doença mortal. Bem, aí o profeta foi até ele, o Isaías. Fala ainda que era filho de Amós. Ele diz, tu vai morrer. Arruma as coisas de tua casa, pois tu vai morrer. Deus mandou o profeta aí e foi, tu vai morrer. O rei teve medo de morrer. Virou o rosto contra a parede, parece coisa de menino, né? E orou ao Senhor dizendo, Senhor, eu te peço, te lembres de que tenho caminhado em tua presença. Realmente ele foi um dos 3 reis justos. Antigo Testamento todinho só tem 3 reis justos para eles. Davi, Ezequias e Josias. O resto não são. E foram centenas de reis. Tenho caminhado em tua presença. Caminhou mesmo. Com fidelidade e probidade de coração. Verdade. E tenho praticado bem aos teus olhos. Tudo isso ele fez. Mas e daí? Vai morrer. Todo mundo morre. É porque eu faço bem que eu não vou morrer. Aí ele começou a chorar. Essa coisa de menino, né? Aí a palavra do Senhor foi dirigida a Isaías. Agora não é mais Isaías, é a palavra do Senhor. Vai dizer Ezequias, vai dizer para o rei. Isto diz o Senhor, Deus de Davi teu pai. Mais um título de Deus no Antigo Testamento. Além de ser Elohim, Eloa, Deus da montanha, Deus dos exércitos. Aqui é Deus de Davi. Porque era o grande rei, né? Davi que Jesus fala no Evangelho. Teu pai, ouvi a tua oração. Canso de ouvir gente aqui, Deus não ouve minha oração não. Você que não ouve Deus, mas não é que ele ouve sua oração não, porque Deus sabe de tudo. Como é que ele não ouve oração? Ele não vai responder se ele não quiser. Aí você não entende e diz que Deus não ouve oração. Ele ouve tudo. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, Deus vê tudo. Eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. Aí Deus deu 15 anos para ele. Está com medo de morrer? Vou te dar 15 anos. Por que que Deus deu? Porque quis, meu filho, Deus faz o que Ele quer. Se eu pedir 15 anos, Ele vai me dar? Eu não sei, acho que não. Ele vai dar para quem Ele quiser. Não é para todo mundo que Ele vai dar 15 anos. Mas para esse rei Ele deu 15 anos, né? Vou te libertar das mãos do rei da Síria. Além disso, Israel estava circundado pelos assírios, que depois da morte do rei vão invadir Jerusalém e vão levar todo mundo para o exílio por causa do pecado de idolatria. Ele não pecou, o rei, mas os judeus pecaram.
Vou libertar-te das mãos do rei da Síria junto com esta cidade, enquanto ele viver. Depois dele vem Josias, que é outro rei justo. Depois de Josias, ano 580, Josias 622, ano 586, a cidade foi destruída. Junto com esta cidade que ponho sob a minha proteção. Aí Deus prometeu proteção ao rei e à cidade. Por quê? Porque quis. Porque quis. Poderia não ter prometido. Deus é livre para fazer o que quer. Aí Isaías mandou fazer um remédio lá, né? Cataplasma. Remédio, não tinha esse remédio de hoje não, era com figo, né? Fazia uma massa de figo lá, um cataplasma. Uma goma lá e um negócio e aplicou sobre a ferida e o rei ficou bom. Aí Ezequias, que não tinha muita fé, perguntou para Isaías. Ele não acreditou não. Qual é o sinal de que eu vou viver? Qual é o sinal que eu vou subir à casa do Senhor de novo? Essa casa do Senhor aqui já é o templo, que já tinha sido construído aqui, nesse período. Isaías responde. Em nome de Deus ele responde. Este é o sinal que terá do Senhor, de que ele cumprirá a promessa que fez. Qual é o sinal? Eis, Deus está falando, eis que farei recuar 10 graus à sombra dos graus que já desceu no relógio solar de Acais. Acabei de falar que Deus mudou o tempo. Pronto, mudou o tempo aqui. Não tinha esse relógio que a gente usa hoje não, era relógio solar. O meu relógio solar, um pedaço de pau assim, ou de ferro, tinha um círculo, aí era dividido em graus lá, em risca. Riscava lá aquele círculo, aí o sol nascia, quando o sol ia batendo naquela haste, formava uma sombra, e eles mediam o tempo assim, o sol andando, a sombra muda, no círculo a sombra muda de posição. Mudar 10 graus, recuar 10 graus, é como se fizesse o sol recuar. O sol nasce no Oriente, pois Deus está dizendo, vou recuar o sol, 10 horas do sol. Quem é que recua sol? Só Deus. Só Deus. Nem adiantar pode, imagine recuar. É como se nós estamos 7 horas da noite, de repente se tornasse 7 horas da manhã. Era o sinal que Deus deu. Pois o sinal do sol, lá, o sinal solar, recuou 10 graus. Deus mudou o tempo, recuou o tempo, para provar que é Deus. Ele criou o tempo. Se ele criou o tempo, ele recua o tempo, ele adianta o tempo, ele faz o que ele quer. O livro de Josué também tem. O sol parou. Está o livro de Josué. Como sinal da presença de Deus entre os judeus. Mas tem que ler o Antigo Testamento, senão não vai entender não. De fato, a marca do sol recuara 10 graus dos que ela tinha descido. Então, já era praticamente de tarde ou de noite. Estava marcado lá, né? Vamos dizer, 4, 5 horas da tarde, recuou como se fosse 4, 5 horas da manhã ou 6 horas da manhã. Foi o sinal que Deus deu. Deus faz sinal até hoje. Né? Existem curas até hoje, embora, já falei aqui muitas vezes, a maior cura é o perdão, é a cura do coração. Todo mundo que vem pedir cura aqui, eu digo, se confesse primeiro. O mais importante que a sua cura é o perdão dos pecados. Mas é difícil entrar na cabeça das pessoas, né? Porque as pessoas querem uma coisa imediata, né? Elas querem resolver o problema imediato. É a cura, é o problema tal, o problema tal. Deus vai resolver seu problema se Ele quiser. Mas o mais importante é você se preparar para a morte, né? E pedir perdão dos pecados. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em vossa mãe, Maria Santíssima.